Paz de Jesus, amor de Maria. Tudo bem? Meu nome é João, conhecido como João Reis. Sou membro da Grupo de Ação Sagrada Família, da RCC, e também do grupo Congregação São Rafael, ao qual nós somos intercessores, pelos doentes. Estamos passando esses dias para fazer um pequeno estudo sobre os pecados capitais, que são os pecados que geram outros pecados, que são 7 pecados, E nós vamos estudar hoje, falando um pouquinho hoje sobre o pecado da gula, que é o primeiro pecado capital. Primeiro pecado capital. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu peguei aqui uns escritos no site da Canção Nova, qual vai nos direcionar um pouco sobre esse pecado. A gula gera em nós outros males. Por isso é um pecado capital, que precisa ser combatido. Precisa ser combatido. Gula é comer além do necessário para se alimentar. Para alguns, o prazer de comer passa a ser um fim em si mesmo. Isso é um erro. E se frustram quando a refeição não é suculenta e variada. Um dos defeitos do pecado da gula. Se a Igreja nos aponta como um vício capital, é porque ele gera outros males. Por exemplo, preguiça, comodismo, paixões, doenças, etc. Podemos comer, beber com moderação e gosto, mas não podemos fazer da comida um meio só de prazer. Isso desvirtua a alimentação. A gula traz danos à nossa alma. Um corpo pesado debilita o espírito. Santo Agostinho dizia que temia não a impureza da comida, mas a do apetite. E ele escreve ainda: vós me ensinastes a ingerir o alimento como se tratasse de um remédio. Olha a diferença de se alimentar, Se cuidar, nós precisamos de alimentar o nosso corpo, precisa de todos os alimentos saudáveis, mas nunca além do necessário. Santa Catarina de Sena dizia que o estômago cheio prejudica a mente. Verdade, isso é uma verdade corretíssima, Quando nos alimentamos, normalmente a gente fica com sono às vezes. E quando você come demais, você não consegue raciocinar às vezes. A ponto, e Santo Ambrósio afirma que aquele que se submete se o próprio corpo e governa sua alma, sim, sem se deixar se submergir pelas paixões, e se é seu próprio Senhor, pode ser chamado Rei, porque é capaz de reger a sua própria pessoa. Veja a importância, de sermos prudentes, sermos sóbrios. A sobriedade tem que estar em nossa vida em todos os segmentos, principalmente na questão de vícios. Grande esse ensinamento. Gandhi afirmava: a verdadeira felicidade é impossível sem o rigoroso controle da gula. Todos os demais sentidos estarão automaticamente sujeitos ao controle quando a gula estiver sob controle.
mais um ensinamento de controle, de sabedoria, né, de prudência, que vem nos ajudar a controlar. Ao contrário da gula, vem a temperança. Temperança é virtude para combater a gula. Tá vendo? Vamos ver, ó. Temperança, virtude para combater a gula. Veja como isso é importantíssimo, nós sermos sóbrios, né? Ter controle sobre aquilo que nós estamos fazendo. A virtude oposta à gula é a temperança. Evitar todos o excesso no comer e beber. Para destruir as raízes da gula, é preciso submeter o corpo à mortificação. E esta haverá deverá de ser ação do Espírito sobre o Espírito Santo. Como remédio contra a gula, a Igreja propõe também o jejum. Não como sem valor em si mesmo, mas como um instrumento para dominar a paixão. Não é possível querer levar uma vida saudável sem sacrifício. Às vezes para nós é tão difícil você controlar uma situação, né? Um momento. Uma das coisas que nos leva a comer demais hoje é uma tal de que nos leva a querer comer, né? Você acorda, ansiedade. A ansiedade é um mal da humanidade. E que isso a pessoa às vezes levanta à noite e vai buscar alimento, principalmente doces, né, que geram uma doença, um mal danado para o organismo, para o corpo. Sem contar também as doenças, né, que ao excesso em comer, ela traz para o corpo. A obesidade, né, triglicerídeos, colesterol, diabetes. São males que isso vem fazer fisicamente. E sem contar também um pecado. Se é pecado, ele tem que ser evitado. Né? O pecado é aquilo que nos afasta da graça e do amor de Deus. Eu desejo que você, como eu, se mergulhe nesses pecados capitais, para que a gente evite, né, de todas as formas, estar desagradando a Deus. O pecado é aquilo que fere o coração de Deus. É aquilo que fere o Todo-Poderoso. Porque Ele nos criou para sermos sóbrios, sábios e controladores de nós mesmos. Eu desejo a você, se você tiver esse vício, que Deus te ajude e você busque sempre controlar esse vício e se tornar uma pessoa saudável fisicamente e espiritualmente. Amém? Um abraço. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que a paz esteja contigo.